Olá, boa tarde. Meu nome é Daniel Antônio da Silva, sou pastor da Assembleia de Deus de Queimados, sob a direção do pastor José Dantas. Atualmente sou pastor dirigente da congregação do Cantão. Esse é o meu canal, bem-vindos. E considerando esta nova situação que estamos vivendo de isolamento social, eu decidi reativar esse canal que eu já tenho há 3 anos, para que através dele nós pudéssemos compartilhar algumas reflexões sobre esse momento que vivemos e também ter um contato especial com os nossos irmãos da congregação e, claro, qualquer um que ver esse vídeo, que compartilhar. Então, desde já eu quero pedir que você dê o seu like, que você se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais esse canal, onde estaremos colocando aqui, eventualmente, alguns vídeos enquanto esse isolamento social perdurar e, quem sabe, até continuar, não sei, vamos ver, tá bom? Bom, eu quero dar o bem-vindo a todos vocês, principalmente aos irmãos da congregação do Cantão, e hoje a gente vai meditar sobre algumas situações que estão acontecendo. Esse momento que nós vivemos, momento em que estamos passando e não podemos nos reunir em cultos, então nós, atendendo às autoridades, nós estamos nas nossas casas. E eu quero compartilhar com você algumas reflexões aqui no meu canal, onde a gente vai poder conversar. Eu quero esclarecer que esse não é um canal oficial da Assembleia de Deus de Queimados, é o meu canal pessoal. Então as minhas opiniões aqui vinculadas não refletem necessariamente as opiniões da minha igreja, tá? Porque esse, como eu disse antes, é um canal meu pessoal. Mas eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que Deus tem colocado aí no nosso coração, tá bom? Então, se você quiser, dá o seu like, se inscreva e compartilhe nas redes sociais aí com quem você quiser. Eu gostaria, para começar, trazer um texto que está no livro de Jeremias, no capítulo 7, onde podemos ler do versículo de 1 ao 5, que diz: palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Até o versículo 4. Queridos, nesse momento em que nós estamos vivendo esta situação de pandemia, é uma situação que está levando muitas pessoas à beira do desespero. Até alguns crentes estão sem norte, estão perdidos, porque não podem estar ali reunidos no templo cultuando. E é nesse momento que nós precisamos refletir se a nossa espiritualidade consiste apenas em irmos para o templo. Será que vai sobrar crente se não for na igreja, se não for para o templo? Nesse momento em que falamos de culto doméstico, falamos de vida devocional, nós precisamos refletir. Será que o templo é tão importante assim para nós que nós não podemos ser crentes fora do templo? Essa é uma situação difícil, uma situação excepcional que nós estamos vivendo. Então vamos refletir sobre isso. Quando Deus mandou que Jeremias profetizasse a porta do templo, havia um propósito. E qual era o propósito? As pessoas estavam muito presas a um conceito de local de adoração. Muitas pessoas iam ao templo semanalmente, cumpriam as suas obrigações e voltavam para casa com as suas consciências desculpadas, com as suas consciências leves, porque tinham cumprido o seu papel religioso. Mas as suas obras, a sua conduta no dia a dia não era compatível com aquilo que Deus exigia delas. E não é diferente hoje em dia. Quantos de nós vamos semanalmente à igreja, cumprimos os nossos compromissos, até trabalhamos na igreja, dirigimos grupos, somos líderes, mas só somos efetivamente crentes naquele dia. No restante da semana, a nossa conduta desdiz ou contradiz aquilo que nós cantamos ou falamos nas nossas reuniões. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo que estão com saudade dos cultos. Gente até que não costuma estar presente nos cultos,
mas está dizendo que está com saudade do culto. Mas talvez você esteja com saudade da religiosidade. Talvez você esteja com saudade da prática religiosa em si. Porque temos o texto de Paulo aos Coríntios, que nos diz lá em 1 Coríntios 6, deixa eu olhar aqui, é isso mesmo? 2 Coríntios 6,16, na parte B, 2 Coríntios 6,16, na parte B, que diz que porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, é claro que gostamos de estar na igreja, gostamos de estar no templo, gostamos de ter a comunhão com os irmãos, toda aquela convivência, mas nesse momento de caos, esse momento de epidemia em que temos que manter o isolamento social, eu e você precisamos ser mais que isso. Precisamos ser não apenas frequentadores, mas ser o próprio templo do Deus vivo. Quando Deus manda Jeremias se colocar à porta do templo e profetizar, é porque aquelas pessoas achavam que porque cumpriam o seu papel semanal de ir ao templo, faziam as suas obrigações religiosas, elas estavam liberadas, vamos dizer assim, nos outros dias para fazer o que bem entendiam. Mas o profeta, inspirado por Deus, disse: melhorai os vossos caminhos. Nesse momento em que passamos, é um momento difícil, um momento que para nós brasileiros é um momento extremamente preocupante, porque sempre ouvíamos as notícias falando de coisas como essa acontecendo longe da gente. Epidemias, guerras e tudo mais, mas sempre vimos pelos jornais com uma certa comodidade de que isso não chegaria até nós. Mas agora essa epidemia bate à nossa porta, fazendo com que mudemos hábitos, fazendo com que a nossa vida secular seja influenciada, muitos estão sem poder trabalhar, a economia vai ficar paralisada, estamos vivendo aí um momento de caos. Mas eu e você temos uma esperança, e essa esperança é o Senhor. Não é o momento de nós ficarmos desesperados. Também não é o momento de nós espiritualizarmos tudo. Não é o momento de querermos explicações literais na Bíblia sobre o que está acontecendo. Outro dia eu recebi um WhatsApp, uma mensagem de um texto bíblico falando, se não me engano, em Isaías, ficai em vossas casas, como se aquele texto fosse especificamente aplicável a essa situação. Não, isso é uma visão, ao meu ver, equivocada. O que está acontecendo, nós podemos colocar dentro de todas aquelas situações que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, que são os sinais da sua vinda. Então, essa pandemia é um sinal. O colapso da economia é um sinal. As guerras que estão acontecendo, ao longe, talvez não aqui perto da gente, são um sinal. O amor de muitos se esfriando é também um sinal da vinda de Cristo. Falsos líderes, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos que estão conduzindo muitos ao erro, também é um sinal. Então nós precisamos enxergar esse momento dessa pandemia sob esse prisma, o prisma de que é mais um sinal, mas que agora está bem perto e bem visível para nós. Então nesse momento não é momento de nos desesperarmos, é momento de nós mantermos a nossa fé, confiarmos no Senhor. E nós ali da congregação, Deus várias vezes, através da palavra pregada, através da palavra profética, Deus falava de situações como essa, dava a entender de situações como essa que viriam e que nós precisávamos estar firmes. Então, queridos irmãos, eu sei que você pode estar muitas vezes triste, sentindo falta de estar na igreja, mas cuide dessa igreja que é você, desse templo que é você, porque não basta ir ao templo. Aquele lugar é só parede. Porque se lá não tiver um povo adorando, é apenas um templo, é apenas um imóvel. Porque o templo somos nós, o templo do Espírito Santo somos nós. E como templo do Espírito Santo, ele não vai habitar num templo sujo. Ele não vai habitar num templo impróprio. Ele quer habitar em mim e em você. E nós precisamos melhorar os nossos caminhos,
melhorar as nossas veredas. É claro que é importante, num domingo à noite, nós sentimos falta de termos a comunhão com os irmãos, de cantarmos juntos, de termos uma palavra de alguém para levarmos para a semana. Sim, mas agora Deus está nos dando a oportunidade de estreitarmos os nossos laços familiares, de estarmos nas nossas casas, fazermos o nosso culto doméstico, a nossa meditação pessoal nas nossas casas. E agora nós temos a rede social, a internet, que nos dá esta facilidade de nos relacionarmos à distância. Então vamos fazer disso uma oportunidade. Esse vento, essa nuvem que está sobre o mundo, sobre o Brasil, vamos enxergar como uma oportunidade de Deus para nós entendermos e meditarmos o que é ser igreja do Senhor. Vamos obedecer às autoridades, vamos fazer a nossa parte, vamos nos cuidar, sermos responsáveis. Mas tira um momento no seu dia para você meditar na palavra, para você ver vídeos que edificam. Acesse o nosso canal da nossa igreja, AD Queimados, Lazareto 618, vai estar na descrição desse vídeo. Lá estão sendo postados os cultos, nós estamos compartilhando mensagens, compartilhando aulas da escola dominical, compartilhando textos, tudo isso para que a nossa comunhão, que vai além do templo, ela possa também se manifestar nesse momento. Então, queridos, não façamos como Israel, que achava que toda a sua espiritualidade consistia em ir para o templo, em ir para a casa de Deus. Não, a nossa espiritualidade é mais do que isso, ela é maior do que isso. Ela é uma vida diante de Deus. A nossa espiritualidade consiste em ter Deus na nossa vida, o caráter de Deus gerado em nós, sermos cidadãos conscientes, sermos pessoas conscientes que estão vendo o noticiário, que estão analisando tudo, não espiritualizando tudo, mas vendo as coisas com olhos de quem foi transformado e tem a autoridade do Espírito para também estar transformando o mundo através da mensagem do Evangelho. É claro que alguns de nós ficamos um pouco perdidos. Pessoas que são totalmente dependentes de pastores, dependentes de líderes, dependentes de ter ali aquele contato físico, elas ficam um pouco perdidas, sim, mas é em Jesus, é na oração, é na palavra, é na meditação que nós conseguimos encontrar paz e alívio nesse momento de tanta confusão. O mundo está aí em confusão, mas eu e você temos uma esperança. Quando Deus mandou que Jeremias se colocasse à porta do templo, foi mesmo para desafiar aquelas pessoas que achavam que aquele lugar, o templo, seria um local de salvação para elas. O juízo estava próximo já. Babilônia já estava às portas de Jerusalém. Nabucodonosor estava prestes a vir escravizar o povo. E o profeta de Deus é levantado naquele momento para levar o povo de volta à adoração, de volta ao Deus verdadeiro. E talvez nesse momento, Deus também esteja falando comigo, esteja falando com você, de que é hora de voltarmos. Voltarmos à verdadeira adoração, voltarmos à verdadeira comunhão, voltarmos àquilo que de verdade nos liga a Deus. E não apenas a religiosidade dos nossos cultos, não apenas a liturgia das nossas reuniões, mas um comprometimento, um relacionamento íntimo com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos orar pela nossa nação, orar pelo nosso país e orar pela nossa vida, pela nossa igreja, uns pelos outros, por aquilo que Deus está fazendo e vai continuar fazendo. Eu quero nesse momento orar com você. Querido Deus, nós te pedimos que neste momento de angústia, que neste momento em que o mundo clama por socorro, que nós, a tua igreja, sejamos luz em meio às trevas, sejamos sal, e que a nossa conduta, a nossa vida, a nossa comunhão contigo seja farol para aqueles que estão na escuridão. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Compartilhe e que a graça do Senhor esteja na sua vida. Até!